Vocês sabiam que o estado do Acre já foi um país independente, com bandeira, hino, representação diplomática e até selo postal? Pois é, e essa história é contada de maneira muito original e engraçada nesse livro aqui, Galvez, Imperador do Acre, de Márcio de Souza. Olá pessoal, eu sou o Carlos e você está no canal Livros e E-Books. Sejam todos muito bem-vindos, tanto quem já acompanha regularmente o canal, quanto quem está chegando agora. E eu não sei como é a situação lá na região norte, mas aqui no sudeste, o Acre é um daqueles estados que a gente sabe que existe, faz parte do Brasil, está no mapa, mas raramente aparece no noticiário. Quando isso acontece, geralmente é por conta de alguma desgraça ambiental, como um incêndio ou devastação criminosa da floresta, ou algo de grande repercussão, como por exemplo o assassinato do Chico Mendes em 1988. Mas é claro que o Acre, como muitos outros recantos, né, do nosso imenso Brasil, tem sua história, sua cultura, suas peculiaridades, muitas vezes ausentes dos livros de história e desconhecidos do restante do país. E quase tão desconhecido quanto o Acre é o livro que eu trago hoje, que da mesma forma que o Estado nos noticiários, reaparece de vez em quando, mencionado aqui e ali, mas não é uma obra conhecida do público em geral. E agora é um desses momentos em que está saindo uma nova edição pela Record, e a minha é uma edição do Círculo do Livro da década de 80, e esse é um livro aclamado não só por grandes autores nacionais como Jorge Amado, Inácio de Loyola Brandão, mas também por críticos internacionais. Ele está na lista dos 100 livros essenciais da literatura brasileira, da revista Bravo, e já foi pedido também em alguns vestibulares, Brasil afora. Ou seja, apesar de não ser tão badalado, é um livro que tem uma grande importância e merece, sem dúvida, ser mais conhecido. Mas antes de falar do livro, vamos conhecer um pouquinho do autor. O Márcio de Souza é jornalista, dramaturgo, editor, roteirista e romancista. É brasileiro, nascido em Manaus, e tem uma carreira bastante prolífica, já tendo escrito mais de 30 livros, né, entre ficção, ensaios, peças e outros textos. Ele nasceu em 1946, em Manaus mesmo, trabalhou como crítico de cinema em um jornal local e mais tarde foi coordenador de edição da imprensa oficial do Amazonas. Estudou em Brasília, em São Paulo, na USP, foi perseguido pela ditadura militar, sendo preso em 3 ocasiões por conta da sua militância política, além de ter algumas de suas peças censuradas. Foi também diretor da Fundação Cultural do Amazonas, diretor do Departamento Nacional do Livro e presidente da Funarte, além de vários outros cargos sempre ligados à cultura. Mas no exterior também foi professor assistente na Universidade de Berkeley, proferiu palestras na Sorbonne, em Coimbra, na Universidade de Berlim, em Harvard e em Santiago de Compostela. E é membro da Academia Amazonense de Letras. Além do Galvez, ele escreveu várias outras obras, sempre inseridas nesse ambiente sociocultural da Amazônia. Mas além do Galvez, a mais famosa é Média Maria, sobre a construção da ferrovia Madeira-Mamoré, que ficou famosa quando foi adaptada como uma minissérie pela Globo. Esse eu também tenho, mas ainda não li. Mas a nossa conversa hoje é sobre o Galvez. E afinal de contas, do que se trata esse livro? Essencialmente é uma aventura picaresca, é a história de Luiz Galvez, um espanhol que busca sua fortuna na América do Sul durante o ciclo da borracha no final da década de 1890. E o livro começa com aquele famoso artifício dos livros de aventura, com o autor alegando que descobriu esse manuscrito em uma banca de livros usados em Paris e se encarregou de editar e publicar a narrativa, resultando então nesse romance cheio de ação e reviravoltas. E o Galvez foi a primeira obra de ficção do Márcio de Souza, e a publicação dele em 1976 não foi muito bem aceita pelas autoridades da região. A questão aqui é que esse personagem existiu realmente e a história contada aqui foi real. O Galvez é considerado herói
E o que causou essa celeuma entre as autoridades é a forma como o personagem foi retratado no livro, que não tem absolutamente nada de heróico e que acabou se envolvendo na situação meio que por acaso. E as autoridades da região consideraram o livro, então, um desrespeito à história oficial, mas não levaram em conta que, numa nota introdutória, aqui no início do livro, o próprio autor alerta que se trata de uma obra de ficção, apesar de baseada em fatos reais. E o Galvez, pelo menos aqui no livro, é um personagem mulherengo, é um sedutor totalmente amoral, que não se leva muito a sério e que estava no lugar certo na hora certa. Quando a história começa, em 1898, em Belém, ele está na cama com uma mulher casada, quando o marido dela chega e Galvez se joga pela janela, caindo em cima de um diplomata boliviano, o Luiz Truco, que está prestes a ser assaltado, e acaba salvando ele dessa situação. E aqui vale um esclarecimento histórico. Se hoje nós já quase não temos conhecimento do que se passa no Acre, imaginem só em 1898. Aliás, nessa época, o Acre nem pertencia ao Brasil, mas à Bolívia. Mas era, na verdade, uma terra de ninguém, sem fronteiras demarcadas. O problema é que, com a descoberta da borracha, desde muito tempo antes, a região era habitada por brasileiros, especialmente cearenses, que formavam a grande maioria da população. Nessa época, o Galvez trabalhava como jornalista e tradutor, e esse encontro com o diplomata boliviano vira amizade, e o Luiz Truco pede a ele que traduza alguns documentos oficiais. E através desses documentos, o Galvez fica sabendo que a Bolívia está prestes a entregar a região do Acre, com a sua selva rica em borracha, aos Estados Unidos. Os brasileiros que moravam lá, por sua vez, estão determinados a frustrar essa ambição americana. E assim o Galvez acaba envolvido em uma trama internacional, envolvendo documentos roubados, esquemas diplomáticos, e durante uma apresentação de uma companhia de ópera francesa que está visitando a cidade, ele tem que fugir apressadamente de Belém, como clandestino, em um barco cheio de freiras, que está navegando ali pelo Rio Amazonas. E quando chega em Manaus, a ideia de uma revolução que proclame a independência do Acre toma corpo e recebe o apoio do governador do Amazonas, na época o Ramalho Júnior. Porque toda a riqueza de Manaus vinha da borracha extraída no Acre, porque era pelo porto de Manaus que esse produto saía para os Estados Unidos e para a Europa. Então toda a classe alta e os governantes tinham interesse, claro, que essa situação continuasse. O governador então armou e financiou uma expedição liderada pelo Galvez para invadir o território do Acre e proclamar a independência, com o apoio dos proprietários dos seringais, claro, que também tinham total interesse nessa independência. Só que, ao menos aqui no livro, esse exército comandado pelo Galvez é quase uma piada. Ele é composto por bêbados, prostitutas, peões de fazenda, seringueiros analfabetos, e a forma com que esse grupo chega ao local do aquartelamento, que não passa de um barracão, e o treinamento desse exército, no meio do calor, daquelas chuvas torrenciais da Amazônia, da lama, dos mosquitos, é tudo muito, muito cômico. E a presença desse pessoal, especialmente das mulheres, também não agrada nem um pouco a esposa do seringueiro, dono ali do local. E isso também origina vários momentos cômicos. Finalmente, a revolução acontece, o grupo não encontra quase nenhuma resistência e a República do Acre é proclamada. O Galvez se intitula imperador, é coroado pelo padre ali da localidade com a coroa de uma imagem da igreja e começa a tomar as medidas necessárias para a instituição e organização do novo país. Nomeação de ministros, criação do Palácio do Governo. Ele emite uma série de despachos a vários países, noticiando a independência e pedindo o reconhecimento da nova nação. Cartas essas que, aliás, nunca foram respondidas.
criou bandeira, hino e o primeiro selo do país. Mas tudo isso é feito de forma atabalhoada, sem recursos e sempre em meio a muita bebedeira, sexo e confusão. Logicamente, essa situação não poderia durar muito. A Bolívia pressionou o governo brasileiro, que mandou tropas para lá, e acabou com a existência da República do Acre, depois de apenas 6 meses de existência. Só a título de curiosidade, essa pendência do Brasil e da Bolívia a respeito do Acre durou ainda um bom tempo, inclusive com outras tentativas de tomada do poder. Até que em 1903 foi assinado o Tratado de Petrópolis, que resolveu a questão, e em 1904 o Acre passou a pertencer oficialmente ao Brasil. Já o Galvez foi preso, exilado para a Europa, mas anos depois ele ainda retornaria ao Brasil, mas foi novamente preso, conseguiu fugir e voltou para a Espanha, onde morreu em 1935 com 71 anos de idade. Ou seja, uma vida bem aventureira, né? Hoje o Galvez é herói do Acre, dá nome a um rio na região e na entrada da Assembleia Legislativa do Estado há uma estátua do Galvez. Atrás dele a bandeira do Acre, do Estado Independente do Acre, com a frase: "Se a pátria não nos quer, criamos outra". Frase que foi dita por ele durante a Declaração da Independência. Em 2007, a Globo exibiu uma minissérie chamada Amazônia, de Galvez a Chico Mendes, que conta essa história, e nessa minissérie o personagem foi interpretado pelo José Wilker. Voltando aqui ao livro, apesar de parecer que eu contei a história toda, eu não considero spoiler por se tratar de fatos históricos, mas de qualquer forma, o livro tem outras características que se destacam, especialmente a forma com que essa história foi contada. O próprio Márcio diz que ele teve 2 influências principais na sua obra. No estilo, o Machado de Assis, especialmente pela ironia, e na forma, o modernismo, por ser uma narrativa fragmentada, embora a história tenha, sim, uma linearidade. E a trama aqui é narrada de uma forma muito engraçada, cheia de ironia, de sarcasmo, muitas piadinhas e trocadilhos de duplo sentido. E parece que não só o Galvez, mas todos os personagens estão o tempo todo envolvidos em alguma aventura sexual, sempre com muito humor e várias situações bem rocambolescas. Bem no estilo das histórias do Decameron ou então daquelas antigas chanchadas do nosso cinema. Então são momentos e personagens bem engraçados e pitorescos, como, por exemplo, os integrantes da companhia de ópera, que acabam participando da Revolução e recebem cargos no novo país, é uma freira que vira guerrilheira, ou um naturalista inglês que está convencido de que o Teatro Amazonas foi construído por uma raça de alienígenas e que tem uma coleção impressionante de órgãos genitais indígenas conservados em formol. Então, o livro todo é nesse tom. E a forma com que o livro é construído também é bem diferente. São trechinhos curtos, alguns apenas um parágrafo, e nós nem podemos chamar de capítulos. Vou mostrar aqui para vocês. Vendo? São trechos assim bem curtinhos e é fácil então a leitura, né? Isso faz a leitura avançar com muita facilidade. E o autor vai intercalando situações vividas pelo personagem com narrações da situação de bastidores, né, dos fatos históricos. Mais ou menos como se fossem aquelas linhas do tempo em que nós temos o paralelo da ficção com os fatos reais. E o autor também, de vez em quando, faz uma intromissão, dizendo que naquele momento o manuscrito do Galvez está se desviando demais da verdade e precisa de um corretivo. Então essa estrutura faz com que seja necessário um cuidadozinho maior na leitura. Mas o texto é tão divertido que prende a atenção e mesmo que a gente já saiba o final que a história teve. Em suma, é um livro muito diferente e, guardadas as devidas proporções,
também é bastante instrutivo, por nos trazer essa trama ambientada em um tempo e um local pouco conhecidos, até mesmo por nós brasileiros. E para quem ficou interessado em conhecer essa obra e, de quebra, auxiliar uma instituição de assistência social, basta utilizar o link que está na caixa de descrição do vídeo para adquirir qualquer item na Amazon, nem precisa ser livros, sem qualquer acréscimo no valor, porque o que vai para a instituição é a minha comissão. Então é muito importante a colaboração de vocês nesse sentido. Importante também é que antes de sair do vídeo, você deixe sua curtida, seu comentário, e se ainda não estiver inscrito, clique no botão inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.